Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar, agradecendo a Deus a sua presença, para que Ele possa liberar sobre nós a sua palavra. Feche seus olhos. Pai, nós acolhemos nessa manhã a tua palavra, teu Espírito Santo que é derramado sobre nós por meio desta liturgia. Nós sabemos que quando o teu povo está reunido em teu nome, o Senhor se faz presente. E aqui nós estamos para te honrar, para te adorar, para te agradecer. Estamos aqui simplesmente para isso, porque é maravilhoso poder saber que o Senhor faz parte da nossa vida, da nossa rotina, dos nossos dias, do nosso tempo. E o que nós queremos fazer hoje é aquilo que o livro de Oséias conclama a igreja toda hoje a fazer. Nós queremos nos aplicar em conhecer o Senhor. São Paulo vai dizer que o Senhor se revela por meio da pregação. A fé provém da pregação. Por isso, Deus, dai-nos um banho de amor, para que a nossa fé seja revigorada, para que de alguma forma, Senhor, a gente saia dessa igreja hoje mais fiéis, mais filhos, mais amantes do Senhor e da sua palavra. Abençoa os corações que aqui estão hoje precisando de consolo. Abençoa os corações daqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, para que se apaixonem pelo Senhor, para que amem cada vez mais o Senhor. Dai-nos a graça de que como igreja a gente possa caminhar para o céu. E é isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero partilhar com vocês aquilo que está em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, e depois o versículo 6. Oséias 6, 3 diz: apliquemo-nos em conhecer o Senhor. Versículo 6: porque eu quero o amor mais que os sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Bom, eu não sei você, mas na verdade, todos nós só paramos para aprender algo ou para conhecer algo que seja de fato legal, que seja importante. Na verdade, os estudos dizem que a nossa memória ela tem a capacidade de captar e de guardar no inconsciente algo que seja de fato impactante, seja positivamente ou negativamente, ou que seja reverberado dentro da nossa mente por alguns segundos. Caso contrário, a gente vê e não lembra mais. A gente vive, experimenta, mas esquece. Mas aquilo que é forte, poderoso, impactante, ou aquilo que atrai, isso é capaz de fazer com que perdure muito tempo em nossa mente. E nós estamos falando hoje, segundo a palavra, de aprender, de se aplicar a conhecer a Deus. E isso significa que a Bíblia e a liturgia está fazendo um convite a cada um de nós. Todos nós amamos o Senhor, amém? Mas a Bíblia está dizendo que o amor, ele é maravilhoso, isso é um passo. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, cuidado, porque a gente pode amar e estacionar no nosso amor. O livro do Apocalipse diz que no final dos tempos o amor de muitos haveria de se esfriar. Então, de repente, a Bíblia está lembrando que a gente precisa se aplicar no conhecimento de Deus. Bom, o que é isso? Ou seja, a Bíblia, em outras palavras, está lembrando que a gente precisa sair da zona de conforto e gastar energia e, com disciplina, com aplicação, se debruçar sobre as coisas de Deus. E qual é o movimento que a liturgia está pedindo para cada um de nós? Sai da zona mediana, sai da superficialidade e busque conhecer com afinco ainda mais.
E eu quero lembrar para cada um dos irmãos o seguinte: quando a gente pensa, tudo aquilo que a gente está aprendendo dentro da igreja, muitas vezes a gente não tem ciência de tudo aquilo que a gente vai guardando. Por exemplo, tem uma historinha muito interessante que eu quero que você guarde. Tinha um senhor, já tinha os seus 59 anos, e ele saía sempre com os amigos e fazia muitas coisas com os amigos, mas para ele tudo só podia acontecer depois da Santa Missa. E os amigos falam: mas a gente podia aproveitar mais o dia. Ele: só depois da missa. E eles queriam fazer outra coisa, mas só depois da missa. E ele não abria mão da Santa Missa. Certo dia, aqueles amigos meio que revoltados disseram: mas poxa, você vai todo domingo para a missa, me diz uma coisa, o que o padre falou no domingo passado? E aí ele: não lembro, eu não lembro o que o padre falou no domingo passado. Mas ele foi muito sábio, pensou rapidamente e disse assim: me diga uma coisa, o que a sua esposa fez para você no domingo passado? O que você almoçou no domingo passado? Ele disse: eu não lembro. E aí perguntou para o outro: você? Eu também não lembro. E aí aquele senhor disse: eu também não lembro o que o padre disse no domingo passado. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquilo que o padre disse no domingo passado foi tão importante que alimentou o meu espírito. Você não lembra o que a sua esposa fez, mas com certeza aquele alimento foi necessário para você não morrer, para você não ficar desnutrido, e aquilo te alimentou. Foi ou não foi? Ele disse: foi. Assim foi a Santa Missa. Eu não lembro o que o padre disse, mas aquele alimento foi importante, foi necessário para manter a minha alma bem e firme. Eu quero lembrar para cada um dos irmãos o seguinte: a medida de importância que a gente dá aquilo que recebemos da palavra é a medida da graça de Deus que vai ser derramada sobre nós. Eu vou repetir: a medida de importância que a gente dá àquilo que a gente aprende na igreja, a medida de atenção que a gente dá sobre a palavra de Deus que a gente recebe, é a mesma medida que a gente vai ter a tranquilidade e a capacidade de abrir o coração e receber de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que a gente precisa se aplicar, de alguma forma isso deve incomodar o nosso coração até o ponto de pensar: opa, eu tenho que gastar mais tempo com a palavra. Opa, a palavra precisa ser de fato o meu sustento. Porque eu posso dizer isso para cada um dos irmãos: a gente se preocupa muitas vezes com o nosso corpo, e é maravilhoso, porque a gente tem que estar com a cabeça no lugar para tomar as decisões, a gente tem que ter uma noite legal de sono, a gente tem que se alimentar, a gente não pode comer tudo que tem vontade, não é assim? Da mesma forma é o nosso espírito, minha gente. Você não pode se alimentar de qualquer coisa, você não pode deixar com que qualquer coisa possa alimentar o teu interior, ser o sustento da tua alma. E aí eu posso dizer isso com toda a propriedade, eu falo isso para muitas pessoas. Olha, tem um jovem que está aqui na nossa igreja, e eu dizia assim para ele: olha, meu filho, para com isso. E ele assustou e disse assim: olha, você participa de 5 paróquias, eu não quero que você fique aí na Maria Mãe não, mas você precisa parar e rezar e encontrar Deus. Porque você está aqui hoje, amanhã você está lá, você está igual para. Sabe por que o padre diz isso? Eu falo: quando você vai no self-service, se você vai e come muita coisa misturada, o que é que acontece? A tendência daquilo é causar algo que não vai te fazer bem, sabe? Porque você mistura tudo. Querido, eu quero dizer o seguinte: na nossa igreja, a preocupação que a gente tem é de fazer com que você se alimente espiritualmente da palavra. Amém, minha gente? Mas eu digo com muita simplicidade: a gente sabe o que a gente está dando. A gente está liberando sobre a comunidade. Em toda a nossa palavra, a preocupação é que sejam formados filhos na maturidade, de fato. A gente não está dando um alimento que vai te fazer você se sentir bem, que vai simplesmente trazer conforto para você. A nossa preocupação não é essa, mas é de estar em unidade com aquilo que a igreja prega.
mas acima de tudo de fazer com que o seu coração possa amadurecer. E hoje o primeiro ponto da nossa reflexão é o quanto eu tenho me dedicado ao estudo da palavra, o quanto eu tenho me dedicado ao conhecimento de Deus, porque a gente conhece tantas realidades, a gente estuda outras línguas, a gente estuda ciência, a gente se dedica a tantas outras realidades, e quanto de tempo a gente está guardando para aquilo que de fato é mais essencial da nossa vida. E daí então a gente vai fazer um salto para aquilo que é o centro do Evangelho e da liturgia da palavra. Quando a gente escuta a voz de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Quando eu escuto e faço aquilo que Deus me pede, coisas maravilhosas acontecem. Hoje nós vemos o relato de um homem que ele tinha muitas condições, ele não estava bem porque ele era muito malquisto pela sociedade, ele roubava. Uma vez que ele estava na coletoria de impostos, ele era alguém que ninguém gostava de estar perto, sabe? E a Bíblia diz que ele, por ouvir a voz de Deus, ele foi capaz de perceber que a sua vida foi completamente transformada. E eu volto a te dizer, coisas maravilhosas acontecem quando a gente para, escuta e segue a voz de Deus. Tem muita gente que não está conseguindo levar a vida para frente, porque até se identifica com Jesus, mas é incapaz de fazer com que a voz dele reverbere a tal ponto de dizer, eu vou seguir o que Jesus pede. Não, eu sou fã de Jesus, eu adoro, eu me identifico, mas na hora de viver o que Jesus pede, as pessoas estão dizendo assim, hoje não, amanhã eu faço isso. A Bíblia está lembrando que um homem pecador deixou de ser quem é, e quando você abre a Bíblia, lá no Novo Testamento, o primeiro livro que você lê, é o desse homem que se converteu, chamado Mateus. Em outras palavras, mais uma vez sendo repetitivo, coisas maravilhosas acontecem quando nós paramos de fazer o que desejamos e passamos a ouvir a Deus e seguir exatamente aquilo que Ele pede. A palavra de Deus hoje questiona o seu coração e quer saber de fato quanto tempo você vai ficar fazendo o que você quer, quanto tempo você vai demorar para fazer aquilo que Deus pede. Nós estamos falando hoje de um movimento que Deus encontra alguém, Deus olha, Deus percebe, Deus chama. E o mais bonito de tudo, que eu mais me identifico, inclusive, e guardo no meu coração, é que a Bíblia diz que aquele homem se levantou. Ou seja, Deus chama, ele seguiu, mas a Bíblia deixou registrado que Mateus se levanta. E é interessante porque a tradução original dessa palavra é curiosamente colocada como ressurreição. A palavra no original está dizendo ele ressuscitou, ou seja, ele levantou-se, ou seja, ele foi ressuscitado naquele momento. Olha que interessante, o fato daquele homem se levantar foi de fato um movimento de ressurreição na sua vida. E aí eu lembro os movimentos que a gente fica prostrado, ou até mesmo na Bíblia, a gente pode pegar o momento em que Jonas, lá no final do livro, estava prostrado sob a sombra do junípero. A Bíblia diz que ele levantou-se. Naquele momento em que o profeta que destruiu os deuses de Baal, ele estava querendo a morte, a Bíblia diz que ele estava prostrado, e ele levantou-se, porque um anjo apareceu com os pães, lembra disso? E aí a Bíblia hoje está lembrando qual é o estado que muitas vezes nos coloca completamente deprimido, largado, deitado, jogado, prostrado. Qualquer chamado que venha de Deus, nós precisamos fazer um movimento de nos levantar. E se assim nós o fizermos, nós seremos capazes de fato, viver uma ressurreição na nossa existência. Amém, minha gente? Quantas vezes nós precisamos dizer isso, porque estamos mergulhados, e aqui eu posso dizer, abençoando o coração dos mais jovens, inclusive, principalmente se você hoje diz, olha, eu tenho tanta dificuldade de concentração, a minha vida de oração não é mais a mesma. Querido, se você vive de muito estímulo, porque cada vez mais a juventude está vivendo, e os adolescentes principalmente, que estão ali, ó, cada passadinha que você dá nas redes sociais é um estímulo diferente que você está buscando, e cada estímulo faz com que você deteriore, psicologicamente estou falando, a tua capacidade de concentração, de memorização e de estar num lugar sendo inteiro ali. Por quê? Porque você está estimulando você, a sua mente, a se acostumar a viver o tempo todo sendo estimulado com imagens, flashes, e quando você está, por exemplo, parado num lugar onde você precisa estar com Deus, amém, minha gente? Você precisa estar ali com Deus,
Você vai ser muito tentado, porque ali não tem estímulo nenhum. E você simplesmente sabe que se você não estiver ali com Ele, como que Ele vai se revelar a você? Se Oséias diz que a gente precisa se aplicar no conhecimento de Deus, Deus só se dá, Deus só se revela quando a gente está com Ele. Você pode ler nos livros, você pode estudar, você pode ouvir as pregações, mas vai precisar um momento em que você vai estar com o Senhor, e naquele momento você vai estar completamente agitado. Por quê? Porque você está acostumado o tempo todo com as interações. Você está acostumado o tempo todo a ser acionado. Sabe, o que eu quero dizer para você é: Deus não vai se revelar se você não for capaz de parar, de se concentrar. E eu quero abençoar o seu coração dizendo isso. Aquele homem foi capaz de se levantar. Ele foi viver uma ressurreição existencial maravilhosa, e ele ouviu a Deus. Imagina, porque ele devia estar super envergonhado, ninguém queria saber dele, ele era desprezado pelas pessoas, mas ele simplesmente esqueceu de tudo isso e disse: eu quero uma vida que dê sentido para mim. E ele falou: eu quero viver com Deus, eu quero seguir esse Jesus, eu quero fazer o que Ele pede. Queridos, o chamado de Deus nem sempre é fácil. Às vezes é inconsequente o nosso sim que damos a Deus. É uma frase muito forte, muitas pessoas não entendem o que o Padre Cláudio está dizendo. Quando a gente dá um sim para Deus, a gente não tem a real grandeza do que pode acontecer, tanto de bom quanto de ruim. Mas eu quero dizer para você que é infinitamente melhor do que aquilo que a gente imagina. Amém, minha gente? Mesmo se você não consiga compreender, não tem problema, porque você vai encontrar a sua forma de servir a Deus como Ele quiser. Não importa se você pode fazer qualquer coisa simples, mas que seja para testemunhar a grandeza de Deus, faça, porque isso é viver o chamado dele. E eu quero abençoar o seu coração para que você acolha isso com muita propriedade, que o Padre está dizendo, e diz assim: eu quero fazer aquilo que Deus pede, eu quero fazer aquilo que Deus espera de mim, porque eu sei que coisas maravilhosas acontecem quando a gente escuta a voz de Deus, coisas maravilhosas acontecem quando a gente segue a vontade de Deus. Então eu abençoo o seu coração no dia de hoje, para que você saiba e diga assim: se Deus está pedindo, eu dou o meu sim. Se Deus está me chamando, eis-me aqui. A vontade do Senhor precisa acontecer. Eu lembro de Paulo, que era um perseguidor, e graças àquele homem, maravilhoso momento em que ele disse sim à vontade de Deus. O mundo conheceu o Evangelho porque daquele homem, sabe? Talvez hoje você possa dizer assim: poxa, Padre, mas eu tenho uma vida tão torta, Padre, eu ainda não estou perfeito. Gente, Saulo não estava, e Deus mudou. Isaías, a Bíblia diz que ele fez cair uma chama de fogo para purificar a sua língua, porque eram as palavras feias que ele usava, sabe? A Bíblia está dizendo que Mateus era um homem completamente pecador, mas todos eles deram sim para Deus, e Deus fez algo maravilhoso a partir disso. Padre, na minha simplicidade, o que eu posso fazer? Dizer sim, não se opor à vontade de Deus, e está pronto, com o coração decidido. É Deus que está pedindo, e Deus vai falando para você. Eu quero terminar dizendo isso para você. Eu digo isso para você, e quero dizer isso para os músicos, especialmente. Essa parte é para os músicos, e vocês vão receber, porque é para eles. Santo Tomás de Aquino diz que a chuva, ela cai primeiramente na montanha, lá em cima, e depois desce até a graminha que está lá embaixo. Aqui na Igreja Católica a gente diz uma coisa que é muito interessante: Deus é Deus, mas Ele não vai deixar de falar aos corações. Mas Deus escolheu uma forma de falar, e essa forma de falar é por meio das lideranças. Sabe, minha gente, eu quero dizer isso, abençoando o coração de cada um de vocês. A docilidade que a gente tem, o amor que a gente tem em fazer as coisas para Deus, vai passar, infelizmente ou felizmente, por aqueles que estão acima da gente. E isso o Padre está dizendo por quê? Porque não foi nada fácil para Mateus. Mateus se converteu, ficou com Jesus enquanto Jesus estava vivo. Mas quando Jesus morreu, ele teve que se submeter aos apóstolos, e os apóstolos foram direcionando. E o que eu quero dizer com isso? Essa é a estrutura que a gente vive, e não uma estrutura que amedronta, mas pelo contrário, que dirige. Graças a Deus a gente tem alguém em cima da gente para cuidar da nossa alma e do nosso espírito, para dizer sim e para dizer também não para a gente. Amém, minha gente? Eu quantas vezes quis fazer algo, meu diretor espiritual falou: não, não é por aí não.
E eu tive que dizer, ok, vamos embora. E hoje, depois de tanto tempo, eu pensei, graças a Deus que aquele homem santo fez isso. Eu quero dizer o seguinte: ame a sua igreja, confie na sua igreja, dê a sua vida pela sua igreja. No ano passado, eu recebi aqui um atendimento de uma pessoa que era de longe, bem de longe, uma família. Alguém pediu para eles virem aqui para eu atender. Isso foi no ano passado. Eles vieram de longe, sabe? E eu falei, padre, parece que a nossa filha está esquizofrênica. E aí trouxe para o padre diversos desenhos, folha de ofício, assim, mas tudo rabiscado assim, sabe? E eu falei, mãe, você já viu isso? Pai, você já viu? Eu disse, não, nunca vi, não. Mas você não parou para ver o que tinha? Eu disse, não. E se você olha aqui, ó, e eu tinha visto, falei, aqui está escrito, Padre Rufus. No outro está escrito, Padre Gabriel Amor. No outro estava escrito, Padre Giovanni. Você sabe o que é isso? Eu não tenho noção do que seja. Isso aqui é o nome de padres exorcistas. E aquela criança só falava uma coisa, deixa eu dormir aqui, por favor. E os pais brigando, para que você quer dormir aqui? E aquela criança dormiu mais ou menos uns 10 minutos. E aí a mãe, padre, eu não sei se é esquizofrenia, se é possessão do demônio, eu não sei o que é. E aí olha para o padre, quando a criança acorda, a mãe diz, meu filho, para que você quer dormir aqui? E a criança diz assim, mãe, você sabe que eu não consigo dormir. A senhora sabe que eu fico ouvindo vozes o tempo inteiro, do demônio dizendo que vai me possuir, as vozes que me culpam, que fazem eu me sentir a pior pessoa do mundo, vozes que ficam gritando comigo o tempo todo. Mas mãe, toda vez que a gente entra nessa paróquia Maria Mãe, é o único lugar que essas vozes apagam. E quando a gente entra aqui, eu escuto a voz dos anjos, como uma canção dos anjos. Esse é o único lugar que eu sinto segura. E sinto até vontade de dormir. Eu não estou dormindo. Quantos dias? Mas aqui eu sinto paz, eu sinto como um lugar onde eu estou me sentindo protegido. E a criança dizia, a pessoa dizia, é como se tivesse um campo de força. E aqui eu me sinto completamente segura. Sabe o que significa isso para você que está me ouvindo, para você que está em casa? A gente tem que ter mais amor pela casa de Deus. A gente tem que ter aquela capacidade de dizer assim, cara, eu amo, eu sou parte, eu sou pertença, sabe? Mas posso dizer para você, querido, na boa, nunca vai acontecer isso se você não for capaz de ouvir a voz de Deus. E como Deus hoje passou, viu a Mateus, chamou a Mateus, hoje o Senhor olha para cada um de nós, Ele olha na nossa fragilidade, não importa como você está hoje, Ele olha para você e diz, é você, eu preciso de você. E somos nós hoje que precisamos dizer, olha, existe sim um lugar onde Deus se manifesta, existe sim um lugar onde as coisas espirituais acontecem, e eu quero dedicar minha vida pelas coisas de Deus, eu quero dedicar minha vida por esse lugar santo, sabe? E eu quero abençoar o seu coração no dia de hoje e dizer isso. Não importa quantas missas você veio, não importa se você não lembra o que o padre falou domingo passado, o importante é que isso está alimentando o seu coração e o seu espírito, amém, minha gente? Não importa o quanto tempo a gente se dedica a tantas outras coisas, mas hoje a palavra nos ensina que a gente precisa dedicar o nosso coração no conhecimento de Deus. Isso significa que, eu estou perdendo tempo, eu estou gastando muito pouco tempo, o que eu preciso fazer? Eu preciso me dedicar às coisas de Deus, eu preciso me dedicar, e aqui é o lugar, não do padre, mas aqui é a casa de Deus, aqui é o lugar onde o Senhor mora, e é um lugar santo, onde você pode dizer assim, olha, eu vou estar com um bocado de amigo, de irmão, cheio de imperfeição, cheio de pecado que nem eu, mas esse lugar é santo porque o Senhor mora ali, o Senhor habita ali, onde os anjos cantam, como aquela jovem dizia, onde a gente consegue ouvir de fato o som do céu, onde eu não consigo ouvir a acusação do demônio. Eu quero abençoar o seu coração e dizer hoje, Deus está te chamando. Muitos são chamados, poucos escolhidos, a messe é grande, os operários são poucos. Há um chamado de Deus para a sua vida, para que você faça a diferença. E eu termino a mensagem com essa frase: coisas maravilhosas acontecem quando a gente escuta e segue a voz de Deus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai,